E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje, mais um videozinho da nossa série sobre natação equipada. Para quem está caindo de paraquedas aqui, nós estamos fazendo uma sequenciazinha de natação equipada, falando sobre a natação equipada. Eu fiz um primeiro vídeo fazendo um apanhado geral, uma pequena introduçãozinha, e depois eu falei que ia fazer 4 vídeos, um para cada categoria importante da natação equipada. O segundo vídeo, né, que é o primeiro dos nados, foi sobre o nado superficial com nadadeiras duplas. O terceiro vídeo foi com nado de superfície também, com aquele snorkel frontal, com a nadadeira grande, a nadadeira com os dois pés juntos, que eles chamam de monofin. E hoje nós vamos falar sobre a terceira categoria, que é uma categoria muito interessante, chamada Immersion, ou seja, imersão, categoria nado em imersão. E o que caracteriza essa categoria é o seguinte: os nadadores não usam snorkel. Não usam porque eles não precisam. Eles vão conduzindo, eles vão com a mão naquela posição streamline ainda, né? Fazendo só golfinhadas. E eles conduzem um pequeno cilindrozinho de ar comprimido, com uma mangueirinha que vai até a boca. Então eles não precisam respirar via snorkel. Eles vão respirando do cilindro. E tem provas curtas, tem provas de 100 metros, por exemplo, e tem provas de 400 metros, tem provas mais longas, né? Então é isso que caracteriza essa categoria. Muito interessante, muito bacana, eu nunca tinha visto ela, e vamos falar um pouquinho sobre ela, alguns detalhezinhos que eu pude verificar nos vídeos, como nos outros vídeos sobre as outras categorias. Eu vou deixar linkado aqui embaixo 5 provas desta categoria, 5 provas para vocês, homens, mulheres, para vocês darem uma olhadinha, pegando coisas diferentes e tentando observar coisas que escaparam à minha observação ou que vocês eventualmente tenham enxergado de alguma outra forma. Ok? Bom, como eu disse, é uma categoria que usa aquele monofin que eles chamam, que é aquela nadadeira grande que o nadador coloca os dois pés, né? Os trajes continuam liberados, portanto a maior parte dos nadadores usa aqueles trajes longos, né? Longos no sentido das pernas, porque todos deixam os braços livres. O traje ele é completo, cobre todas as pernas, vai quase até o tornozelo, mas aqui na parte do torso ele vai até os ombros só, ele não tem a parte dos braços. Trajes coloridos, os trajes são liberados, né? Então os trajes bem coloridos, bem legal. O snorkel, como eu falei, não existe. Não existe porque não é necessário. O nadador vai respirar daquele cilindrozinho de ar comprimido que ele leva na mão. Com relação à visão, a visão fica como na categoria anterior, categoria Surface Monofin, fica bem dividido entre óculos e as máscaras, fica bem dividido. Os homens ainda até tive a impressão que os homens usam mais óculos, estão mais habituados a usar os óculos e usam os óculos, e as moças já preferem um pouquinho mais aquelas máscaras, mas são umas máscaras bem pequenininhas, bem para nadar essa categoria. Não tem nada a ver com máscara de mergulho recreativo, caça submarina, não tem nada a ver. É uma máscara própria para essa categoria de natação equipada. Uma máscara bem pequenininha que acomoda bem no rosto. Tem ressalto para o nariz aqui, mas é uma espécie de uma máscarazinha. Os nadadores que utilizam a máscara gostam de colocar a borda da touca sobre a máscara aqui, para evitar encharcamento, porque é um nado muito veloz, né? E eles, para evitar encharcamento ou até arrancamento da máscara, provavelmente por causa disso, eles gostam de colocar a borda da touca por cima dessa máscara, para evitar esse tipo de coisa. No caso dos nose clips, eu não vi ninguém usando nose clip. Talvez tenha escapado a minha observação, se vocês observarem, podem colocar aqui nos comentários. Mas eu não vi. Só tem sentido para quem usa óculos, né? Os nadadores que usam máscara não tem sentido usar o nose clip.
mas teria sentido para aqueles que ainda preferem óculos. Mas eu não vi. É possível que até exista, mas são bem raros, porque eu não vi. As toucas são as toucas tradicionais, não são aquelas toucas tipo capacetinho, né? Que é aquela touca de silicone rígido, é aquela touca tradicional, até porque ela precisa ter essa elasticidade para ficar por sobre a máscara. Então eles usam essas toucas tradicionais. As largadas, bem semelhante à da categoria anterior, ou seja, as largadas são relativamente iguais às da natação tradicional. Tem o apito longo, tem as suas marcas, tem o apito curto. Só que antes disso eles dão bastante tempo, muito tempo mesmo, deixam os nadadores bem à vontade para se equiparem, ou seja, para calçarem as nadadeiras. Alguns usam algum lubrificante, tipo creme ou sabonete líquido, para colocar as nadadeiras, essas nadadeiras grandes. E o cilindrinho, o nadador põe, testa a válvula aqui, abre o arzinho, testa. Eles dão bastante tempo para isso, não há pressa com relação a isso. Uma vez que o nadador esteja pronto, eles sentam no bloco, o anteparo posterior não é usado, né? Eles sentam no bloco, com os calcanhares também sobre o bloco. Quando o juiz dá o apito longo, eles ficam de pé, aí eles ficam com o cilindro numa das mãos e a outra mão normalmente agarrando o bloco. É muito comum isso, observem. É muito comum a posição de largada. Eu não sei se ela é padronizada, assim, se a regra define essa posição, mas o que é muito usado é isso: cilindro numa mão e o agarre da outra mão, na borda lateral do bloco para fazer a saída. As suas marcas, sinal sonoro e todo mundo sai. E aí eles vão golfinhando por baixo d'água. Fazem a virada, volta e assim vai. Agora, alguns detalhezinhos dessa categoria que eu queria que vocês checassem lá para ver se é isso mesmo. A primeira coisa com relação às viradas. As viradas têm um probleminha. Como eles nadam muito mais imersos do que na categoria anterior, que inclusive chama Surface Monofin, uma categoria superficial, aqui é uma categoria de imersão. Então eles nadam muito mais dentro da água, muito mais baixo. Mas na hora de fazer a virada tem um problema, porque o rolamento, o corpo é feito com o corpo dentro d'água, mas a passada das pernas tem que ser feita por fora d'água. Então, a virada olímpica na natação é um fundamento misto, ele é um fundamento de superfície, porque tem a parte dentro d'água e tem a parte fora. Então o que acontece? Eles vão por baixo d'água, golfinhando, 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 posição streamline, segurando o cilindrozinho alinhado com o corpo, na mesma linha do corpo, segurando uma das mãos, seguro. Quando está chegando perto da borda, eles ganham a superfície, eles dão uma subidinha e ganham a superfície para poder fazer a virada. Rolamento dentro d'água e a passada das pernas, inclusive aquela nadadeira gigantona, aquela nadadeira rabo de golfinho, passar por fora d'água, precisa ser feito assim. A maioria dos nadadores, inclusive quando faz essa subida final, faz inclusive uma braçadinha de crawl para coordenar melhor a virada. Observem que eles fazem isso, observem lá. Outra coisa que eu observei com relação ao toque final, o nadador faz a prova inteirinha, praticamente a prova inteira, com aquele pequeno cilindro na frente. Ele vai o tempo todo, aquele cilindro mede 30, 40 centímetros e vai o tempo todo na frente. Só que na chegada é a mão do nadador. Ele recolhe a mão que tem o cilindro e ele toca com a mão. O toque não é com o cilindro que está na frente. Ele tem que recolher o cilindro e tocar com a mão. Com a mão. Agora, o que vocês acham? Isso é mais rápido? Isso é mais rápido do que fazer o nado superficial? Nado superficial com essa nadadeira grande e o snorkel é mais lento ou mais rápido do que esse em imersão? O que vocês acham? Eu tive a curiosidade de ir lá, eu tive a curiosidade de pegar provas de 100 metros, não fiz uma pesquisa
com uma metodologia científica, nada assim. Mas fiz uma busca dos melhores resultados que eu consegui, tanto numa categoria como noutra, e a categoria imersão é mais rápida. Para vocês terem ideia, entre os homens, 100 metros, imersão, os homens, o ganhador mais rápido que eu consegui lá fez 32,46. Na categoria Surface Monofin faz 34,70. É mais de 2 segundos mais lenta. Então a imersão mais rápida. E nas mulheres eu consegui uma ganhadora lá que nos 100 metros fez 36,61, mas na categoria Surface Monofin as ganhadoras fazem 41,17. Então você vê que... E isso nos leva a crer que na categoria Surface Monofin, que é a categoria do vídeo anterior, aquele turbilhonamento que o corpo do nadador faz, um pouco da sua cabeça, um pouco do snorkel, um pouco do seu torso, um pouco do seu quadril, aquele turbilhonamento, aquela agitação que a água faz, segura o nadador, ela funciona como arrasto, ela segura o nadador. Hora que o nadador vai para essa categoria imersão, com o cilindrinho, que ele consegue ficar mais dentro d'água e não faz essa agitação em cima d'água, não tem essa agitação em cima d'água, eles são mais rápidos. Observem. Eu depois ainda, talvez, se eu tiver paciência, no final dessa série toda, faça uma comparação das 4 categorias. Mas pelo menos dessas 2 categorias eu tive a curiosidade de fazer, e a categoria Immersion é mais rápida. Tá bom? Por hoje era isso, gente. Estou devendo mais um último videozinho da última categoria, que é uma categoria bem legal também. Aí a gente encerra essa série sobre natação equipada. Espero que vocês estejam gostando. O objetivo disso é só abrir a cabeça da gente para outras coisas, para outros nados, da mesma maneira como a gente descobriu o nado em águas abertas, o nado crawl do triatlon, que é diferente. E estamos descobrindo a natação equipada, que é uma coisa muito legal, que é uma coisa muito interessante. Por favor, deixa aqui o seu like, né? Deixa o like, a sua inscrição, sininho, faz toda essa rotinazinha, isso ajuda muito a gente. Comente sobre esse vídeo, assistam lá as 5 provas que eu deixei linkadas e comentem com a gente, porque os comentários também ajudam a qualificar os nossos vídeos. E sugestões desse tema ou de outros temas, mandem pra gente, porque as melhores sugestões viram vídeo. Tá bom? Tchau!